Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal do SEAC, do Centro Espírita Allan Kardec, de Campinas, onde daremos continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, através dessas preleções gravadas que preparamos especialmente para vocês. Que o estudo de hoje possa nos trazer momentos de reflexão, momentos de aprendizado, nos fortalecendo e nos auxiliando no nosso dia a dia. Primeiro eu convido vocês a me acompanharem em uma prece. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, Criador do céu e da terra, agradecemos, Senhor, a oportunidade que temos neste momento de estudar um pouco mais o seu Evangelho. Que a presença de Jesus e dos nossos amigos espirituais nos permitam compreender um pouco mais dos seus ensinamentos e das suas leis. Obrigada. Hoje nós vamos basear a nossa conversa no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Amai os vossos inimigos. Jesus nos ensinou isso durante o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Nesse dia, ele nos ensinou as bem-aventuranças, o que precisamos fazer para sermos felizes. Veio nos dizer que veio confirmar as leis, dar cumprimento às leis e não destruí-las. E, enquanto isso, deu nova interpretação a essas leis, as leis mosaicas. E esse assunto foi uma dessas novas interpretações. Ele disse, conforme registrado em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Que faça e levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que fazei mais que os outros? Não fazem isso também os pagãos? Esse é um tema delicado, não é? Quando ouvimos a palavra inimigo, já vem para nós um sentimento de repulsa. Nós queremos nos esquivar, nós queremos nos afastar dos inimigos. E parece que a palavra amar e inimigo não pode estar na mesma frase, que elas não combinam de jeito nenhum. No livro Renovando Atitudes, que é uma obra do Espírito Amed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, no capítulo que trata deste tema, ele vai dar o nome de um impulso natural. E faz muito sentido, não é? A gente tem essa repulsa, a gente tem essa raiva como um impulso natural quando pensamos no inimigo. Ele explica que quando estamos encarnados, nós ainda temos essas reações que são os instintos, os impulsos que são automáticos, devido ao nosso corpo físico e ao desenvolvimento desse corpo físico animal. E, gente, raiva, rancor, ira são sentimentos que os nossos inimigos causam em nós, que surgem espontaneamente. Nós partilhamos isso com os nossos chamados animais irracionais, nossos amigos animais irracionais. Mas a gente também ainda tem esses impulsos que precisamos dominar. Ele lembra que a raiva é uma emoção natural. E a raiva tem uma função de nos deixar alertas, de nos deixar de sobreaviso. Nossos sentidos ficam mais apurados.
nossa visão, nossa audição, nós estamos à frente de um inimigo. É preciso tomar cuidado. Mas agora que nós evoluímos, nós não devemos agir como agíamos antigamente. Antes, nas eras primitivas, esse impulso nos fazia agir externamente, às vezes, inclusive, agredindo as coisas e aos outros. Agora não. Nós estamos evoluindo moralmente e quando isso se desperta em nós, nós devemos pensar: por que esse sentimento está vindo? Por que estou sentindo isso? E o que eu posso fazer com isso? E a resposta é a que Jesus nos ensinou: escolher o amor. E é aí que a gente se confunde um pouco mais, não é? Pois o sentido que nós damos automaticamente para a palavra amor é aquele amor de abraço, de beijo, de carinho, de respeito, de querer estar perto, de conviver. E a gente não quer fazer isso com o nosso inimigo, certo? E realmente não é isso que Jesus está nos pedindo. Muito bem, entender o conceito, o significado de uma palavra, numa frase, pode mudar tudo. Porque amor tem vários significados. Pedindo ajuda ao dicionário ou às enciclopédias, nós vamos ver que existe o amor-afeição, aquele que temos pelos nossos familiares, nosso pai, mãe, irmãos, filhos, e também se estende aos nossos amigos, que é aquele que se demonstra através de abraços, através de carinho, através de querer estar junto. Existe o amor conjugal, que ele é o amor, a afeição, mas dedicado ao nosso parceiro de vida. Ele é acrescido também da atração, do desejo sexual. Existe o amor também em expressões mais sublimes, como por exemplo o amor-devoção, que é aquele que nós dedicamos a Deus, quando nós reconhecemos o seu poder, quando reconhecemos sua força, quando nós nos reconhecemos como suas criaturas, sua criação. E existe o amor caridade. O amor caridade, ele pode ser praticado com os nossos familiares, com aqueles com os quais temos o amor afeição. Mas o amor caridade pode ser praticado também com estranhos. Inclusive, pode ser praticado com os nossos inimigos. Nós podemos manifestar para todas as criaturas esse amor caridade. E amar nossos inimigos através do amor caridade é o que o Jesus nos ensina. É claro que ele não está esperando que nós tenhamos com os nossos inimigos a mesma forma de agir que nós temos com os nossos amigos. Esse amor-afeição que expressa ternura se baseia em confiança. E nós não confiamos no nosso inimigo, nós não confiamos em alguém que nos quer mal. E nem é para confiar mesmo. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não vai haver manifestações de simpatia que existe em outras situações, que existe entre familiares, que existe entre amigos que compartilham das mesmas ideias. Enfim, ninguém vai sentir com um inimigo o mesmo prazer que sente na companhia de um amigo. Mas Jesus espera que nós os amemos através da caridade. Quando praticamos a caridade, estamos praticando o amor ao próximo. E como consta nesse capítulo do Evangelho, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. E como vamos praticar essa caridade, esse amor ao inimigo? Vamos lá, exemplos práticos. Não guardar ódio nem rancor, não ter desejo de vingança, perdoar sem pensamento oculto, sem impor condições,
não opor nenhum obstáculo à reconciliação, desejar para eles o bem e não o mal. Quando algo de bom acontecer a eles, ficar feliz por eles. Socorrê-los se houver oportunidade ou ocasião. Não fazer nada que os possa prejudicar, nem com palavras, nem com atos. E retribuir o mal com o bem, sem humilhá-los. Quem consegue fazer isso pode afirmar: eu consigo amar os meus inimigos. Eu consigo praticar a caridade. Quando nós alcançarmos essa virtude, nós teremos alcançado uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. Para o materialista, esse ensinamento não faz sentido, porque ele vê a vida presente como tudo, como a única coisa que importa, e vê o seu inimigo como um ser nocivo que está aqui só para perturbar sua paz e seu sossego, de quem gostaria muito de se livrar, até pela morte, se for o caso. Daí nasce o desejo da vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, só em satisfazer o seu orgulho perante o mundo, se livrando dessa pessoa. Por isso que na história do planeta, da humanidade, nós temos tantos casos de homicídios e assassinatos. E até hoje ainda existem. Para o materialista, perdoar é entendido como fraqueza, como uma atitude indigna. Se eles acabam se convencendo a não se vingar pelas leis, né, pela possibilidade deles serem confrontados, ele no mínimo vai conservar o rancor e manter um desejo secreto de mal para o outro. Vai torcer para que tudo na vida da pessoa dê errado e vai se alegrar muito quando isso acontecer. Tem outra visão aquele que crê na vida futura, principalmente para o espírita, porque a nossa visão se lança para o passado, para as encarnações anteriores, e se lança também sobre o futuro. Sabemos que a vida atual não passa de um instante, de um ponto. Sabemos que, sendo a Terra um planeta de provas e expiações, estão encarnados nela pessoas ainda no mal, pessoas ainda perversas, que ainda têm muito a desenvolver, a evoluir. E que, cruzando com essas pessoas, cruzaremos com as maldades que elas fazem. E isso não passa para nós de provas, oportunidade de provar aquilo que já aprendemos. Esse ponto de vista elevado nos faz enfrentar esses problemas com menos repulsa, com menos amargor, quer esses problemas venham de outros homens ou das coisas que nos acontecem. Então, não nos queixamos dessas provas. Não nos devemos queixar, então, das pessoas por quem as provas vêm. As pessoas que servem de instrumento para que essas provas se manifestem. Em vez de nos queixar, nós devemos agradecer a Deus as provas que passamos, que nos possibilitam progredir. E, por consequência, agradecer aquele que serve de instrumento para que a prova aconteça. Aquele que é o nosso desafio evolutivo. Essa ideia nos dispõe naturalmente ao perdão. E praticando o perdão, vamos nos sentindo cada vez mais maiores aos nossos próprios olhos. Quanto mais generosos formos, melhor nos sentirmos. E passamos a perceber que o que vem dos nossos inimigos não nos atinge.
A doutrina espírita nos traz mais motivos para cumprir esse ensinamento, amar os inimigos. Ensina que, primeiramente, a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição que é temporária. E assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Ensina que a morte apenas nos livra da presença material dos nossos inimigos, pois ele pode nos perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a carne. Ela também ensina que a vingança falha no seu objetivo, visto que, ao contrário, costuma produzir uma maior irritação que é capaz de passar de uma existência para outra. É isso, inclusive, a maior causa daquilo que chamamos obsessão. Nossos inimigos podem estar entre encarnados e desencarnados. E os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade pelas obsessões e subjugações. Mas devemos ser caridosos, inclusive com esses. Devemos amar os nossos inimigos desencarnados através da caridade, mesmo quando eles nos obsediam. Motivos para isso: estão servindo de provas, já falamos sobre isso, e 2, provavelmente estão se vingando. Fizemos algo a eles que talvez hoje nós não fizéssemos, pois nós evoluímos, nós já melhoramos. Mas vai saber o que fizemos no passado, já que estamos sob o véu do esquecimento e não nos lembramos. E como ser caridosos com eles? Através da prece. Devemos sempre orar por eles, para que sejam ajudados pela equipe espiritual, para que consigam encontrar paz e amor que todos nós desejamos ter, e para que nos perdoem. Mesmo que não nos lembremos, devemos pedir sinceramente perdão por qualquer coisa que tenhamos feito. Para finalizar, eu vou contar agora uma parábola que se chama O Sábio e a Serpente. Um mestre do Oriente viu quando uma cobra estava sendo queimada e decidiu tirá-la do fogo. Mas, quando o fez, a cobra o picou. Por reflexo e pela dor, ele abriu a mão e soltou a cobra. E ela caiu novamente ao fogo, voltando a se queimar. O mestre então tentou tirá-la novamente, e novamente a cobra o picou. O discípulo que o acompanhava e estava observando tudo se aproximou do mestre e disse: Desculpe-me, mestre, eu já entendi que todas as vezes que você tentar tirar a cobra do fogo, ela vai picá-lo. O mestre então explicou: a natureza da cobra é picar, mas isso não vai mudar a minha, que é de ajudar. Ele então usou um graveto e mais uma vez retirou a cobra do fogo, salvando então a sua vida. Que seja essa a nossa essência, a caridade. E que nós consigamos mantê-la através dos nossos dias, independente daquilo que o outro fizer, que ainda seja a essência dele. Então, que nós consigamos desenvolver essa essência de amar o inimigo através da caridade, independente do que ele nos faça. Claro, atentos, cuidando de nós, nos precavendo. Assim como na parábola, se for preciso, vamos nos utilizar de um graveto. Mas que tudo que o outro nos fizer não mude aquilo que estamos construindo de bom em nós.
Esse assunto não acabou, ele continua na semana que vem. Mas por hoje é o que eu gostaria de passar para vocês. Agora, convido a todos que me acompanhem na prática da caridade. E vamos então fazer uma vibração, uma irradiação. Convido-os a fecharem os olhos e praticando o que aprendemos hoje. Vamos pensar em alguém a quem temos como inimigo. Vamos pensar nessa pessoa e desejar a ela o bem. Desejar a ela que seu amigo espiritual tenha acesso a ela e que ela alcance ainda nesta vida paz, amor, compreensão, benevolência da nossa parte e de outras pessoas. Vamos também pensar nos inimigos que podemos ter no plano espiritual. Vamos pedir também a eles perdão e desejar paz, tranquilidade, amor e respeito. Vibremos agora por nossos familiares, aqueles com quem convivemos diariamente. Vamos pedir para que eles tenham força e coragem para superar os seus desafios, que são muitos enquanto estamos neste planeta, que ainda é de provas e expiações. Obrigado, Deus, por mais um momento de aprendizado. Muito obrigada. Esteja sempre conosco. Agradeço a presença de vocês até esse momento e que possamos nos ver futuramente. Até mais.